Senhor presidente, nobres pares, eu quero repercutir um pouco mais desta decisão da segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, num acórdão agora publicado e transitado e julgado, tendo em vista a ação pública, a ação civil pública que o Ministério Público, em 2014, ingressou contra a não assunção do vice-prefeito Antônio Feldman ao cargo de prefeito, quando da saída do prefeito Alceu face às suas férias, e que culminou com a minha ida ao Executivo, assumindo a cadeira de prefeito municipal em exercício. Agora, entendo que, inclusive, o jornal hoje dá vazão a isso, na coluna da jornalista Rosilene Posa, mas é importante porque isso foi um debate muito acalorado nesta casa. A própria bancada do Partido dos Trabalhadores, à época, trouxe esse assunto, alegando que o vice-prefeito Antônio Feldman, à época, se exigia dele que se licenciasse ou que renunciasse ao cargo. E, à época, então, o vice-prefeito Antônio Feldman, por suas convicções, deixou de assumir, atendendo o que preceituava principalmente a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e também a Lei Eleitoral 64/90, que facultava ao vice-prefeito não assumir, resguardando o seu direito ao possivelmente participar de uma eleição futura, resguardando o seu direito em não assumir 6 meses antes. Então, eu entendo que agora a segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça faz justiça. Justamente, ele recompõe os fatos, um julgamento que foi feito por 5 desembargadores, né, daquela área, daquela Corte de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que julgou improcedente a ação civil pública movida pelo Ministério Público aqui da nossa cidade de Caxias do Sul, tendo em vista que o juízo de primeiro grau, à época, tinha sentenciado, né, julgando e condenando o município de Caxias do Sul ao pagamento de multa, o que já tinha sido recorrido e tinha dado ganho de causa ao município, julgado também o ato do vice-prefeito não ter assumido ao pagamento de multa também, inclusive os atos deste vereador, enquanto prefeito municipal em exercício, na sua primeira vez, lá em abril, não teriam validade. E eu acho que o Tribunal de Justiça, nesse momento, ele recompõe os fatos em nome da segurança jurídica, em nome da boa-fé dos atos administrativos, em que, naquela época, vereador Périco, eu operei enquanto prefeito em exercício, até porque assinei, sancionei leis do município, apresentei programas, o primeiro dele, o programa de verificação precoce do câncer de próstata, pensando na comunidade masculina e também no câncer. Então, todos esses atos agora, né, foram reparados, foram validados, né, num juízo de 5 desembargadores. A própria desembargadora presidente daquela Câmara Cível, desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira, disse em uma de suas manifestações a seguinte lavratura: a ordem de substituição ou sucessão do cargo de prefeito em caso de afastamento temporário não abre ao vice-prefeito somente a hipótese de renúncia ao mandato ou assunção como chefe do Executivo, como quer o Ministério Público, podendo ainda se declarar impedido de assumir como titular com vistas à preservação de sua elegibilidade em pleito futuro. Então, o vice-prefeito estava agindo de acordo com a lei, de acordo com os mandamentos constitucionais. Se ele optou e teria algum desgaste futuro perante a comunidade, se ele estava postulando outro cargo, isso era um problema dele, era um problema do PMDB, mas ele, precisa ser dito, estava agindo em conformidade com a lei e agora, então, transita em julgado de vez por todas essa situação. Estamos, eu acho, criando, né, uma jurisprudência nesse sentido. Outra situação também que foi declarado no acórdão foi justamente isso. Não há de se falar em nulidade dos atos praticados pelo presidente da Câmara no período em que assumiu a função de prefeito diante da recusa do vice, né? Bastava que o vice, né, fizesse a sua opção, a sua liberalidade de não assumir, né, protegendo
a legítima expectativa dos terceiros de boa-fé em situações como essa, de modo a permitir a natural produção dos efeitos do ato administrativo. Então, nós precisávamos fazer essa repercussão. À época teve um debate, eu concluo, presidente, eu acho que foi um debate excessivo à época, né? Nós não teríamos condições, naquela época, né, de debater de uma maneira mais firme, foi colocar todos os elementos, mas eu acho que sim. Agora, respeitando a nossa Constituição, quando se fala, vereador Renato Nunes, no duplo grau de jurisdição e na questão da ampla defesa, eu entendo que foi feito justiça. Foi feito justiça neste momento e o papel, senhor presidente, Vossa Excelência também está em grau nessa possibilidade de ser o segundo. Obrigado, doutor Igor. Na ordem hierárquica, vir assumir o executivo como forma legítima. Então, destacar aqui que esse acórdão foi publicado, né, transitou em julgado e cumprimentar, né, então a segunda Câmara Cível pelo acertado julgamento neste caso. Muito obrigado, presidente. Desculpe se me alarguei um pouco demais.